Começou. Começou? Pode dar atenção para o outro, não para mim. Só para pessoal. não. Nas eleições municipais de 2016, o Partido dos Trabalhadores apresentou o pior resultado nos últimos 25 anos. O PT venceu apenas uma capital, Rio Branco, no Acre. Em Porto Alegre, o sinal de declínio nas urnas é aparente desde 2004. Após governar a cidade por 16 anos, o partido perdeu 4 eleições seguidas, sem nem conseguir chegar ao segundo turno nas últimas 2. Quais as razões do desgaste do eleitor porto-alegrense com o PT? Quais as estratégias do partido para recuperar o espaço perdido? E qual papel eles desempenharão nas eleições de 2018? Boa noite. Está começando mais um Entrevista Famecos. Para responder estes e outros questionamentos, hoje trouxemos ao estúdio Rodrigo de Lélio, presidente municipal do PT de Porto Alegre. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ian. Nosso painel de entrevistadores dessa noite é formado por Janine Portugal, Circe Souza, Lívia Roça e Fernanda Chaves. Rodrigo, nas últimas 4 eleições, o PT perdeu todas em Porto Alegre, nas últimas 2 nem chegou ao segundo turno. Qual é a avaliação do partido de que tenha ocorrido esse desgaste com o eleitorado porto-alegrense depois de ter governado a cidade por 16 anos, ter sido indicado como gestão de muita qualidade nesses 16 anos? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Quero dizer que cada uma dessas 4 eleições tiveram contextos diferentes, né? E numa democracia se ganha e se perde eleições. Na eleição de 2004, nós fomos derrotados numa eleição extremamente polarizada e naquela eleição o candidato, quem era o prefeito, era o Fogaça, nos derrotou no segundo turno e tendo apoios de uma grande parcela dos partidos políticos aqui na cidade. Na eleição de 2008, o PT novamente conseguiu protagonizar uma polarização e perdemos. Mas em 2018, já que tu tocaste em 2008, desculpe, o PT tinha a Maria do Rosário como candidato, mas a esquerda estava completamente dividida, porque tinha a Manuela Dávila pelo PCdoB e a Luciana Genro do PSOL. Então, ou seja, 3 mulheres, 3 partidos de esquerda praticamente disputando e dividindo o mesmo eleitorado. O que aconteceu ali que esses partidos de esquerda não se uniram? Não, o PCdoB em 2008 optou por lançar a candidatura da Manuela Dávila, que tinha feito uma votação estrondosa na eleição de 2006 para deputada federal. E o PCdoB resolveu ter uma candidatura própria e com toda a legitimidade. Ao longo dos 16 anos da administração do PT na cidade, o PCdoB esteve com o PT apenas no ano de 2000, se não me falha a memória. Mas em 1996, 1992 e 88, não esteve apoiando as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Em 2008, então, um fato novo em relação a 2004, a dissidência da Luciana Genro, né, que saiu do PT ali, se eu não me engano, em 2003 ou quase 2004, e a candidatura da Manuela Dávila. Então, de fato, era uma liderança política em ascensão. Então, naquela ocasião, a esquerda extremamente dividida e bem dividida, em bases muito distantes, né? E isso acabou criando condições para que no segundo turno, embora protagonizando o PT, junto com o Fogaça, já em outro partido, né, protagonizou a disputa de segundo turno, mas não venceu a eleição. Mas ainda assim o PT polarizava, né, protagonizava a polarização da disputa política na cidade. Em 2012 isso não foi possível, porque a Manuela alcançou a condição de ser a principal figura pública da esquerda na cidade, né? No entanto, o PT elegeu uma bancada de vereadores expressiva, né? E o PCdoB não elegeu vereadores. Então eu diria que até 2012, 2016 outras justificativas, posso me deter a elas, mas ainda sobre 2012. Embora o PT não tenha ido para o segundo turno, a Manuela também não foi, mas o PT elegeu 5 vereadores, né? Foi a segunda maior bancada, né? Então representou um decaimento em relação àquilo que o partido representava outrora, sim, é verdade, mas ainda assim era um grande partido na cidade. Como eu disse para vocês, um partido político sério precisa
saber ganhar e perder eleições, né? Mas tu acha que o mensalão ali, começando 2005, 2006, não tem um impacto nessas perdas de eleições do PT e agora a Lava Jato, que o PT nem mais a segundo turno tem conseguido ir? Vou te explicar já o seguinte, se esse fosse o fator predominante na explicação, não estou dizendo que não tenha nenhuma importância. Talvez o Lula não tivesse ganho a eleição em 2006 e nem o Olívio Dutra tivesse ido para o segundo turno contra a Ieda Cruzius aqui em 2006. Né? E aqui o Olívio e a Ieda Cruzius tiraram o Rigoto do segundo turno, que era o então governador e um sujeito que tinha uma personalidade política extremamente civilizada. Né? Então, ainda assim, mesmo após o mensalão, o PT ainda protagonizava a polarização política no Rio Grande do Sul e na cidade. Né, mas com, claro, numa faixa descendente, digamos assim. Né? Como eu disse, 2004 teve um segundo turno bem dividido, polarizado. O segundo turno de 2008 foi muito diferente, Fogaça ganhou com uma certa distância, né, de 20 pontos percentuais. E 2012 aí veio uma primeira representação daquilo que é uma espécie de diminuição real do tamanho do PT na cidade, né? Cujo o ápice foi na eleição de 2016, né? Que aí tem outras explicações, né, para o resultado eleitoral de 2016. Quais seriam essas explicações, assim, que vocês... quais são os fatores, assim, que acabam influenciando mais para o candidato vencer, ou, né? Sim. Fora o contexto político, digamos assim, ou... né, abrangindo o contexto político, mas também essa questão, enfim, outros fatores que sejam envolvidos. Então, em primeiro lugar, as eleições de 2016 elas se deram num contexto absolutamente diferente de todas as outras eleições dessa jovem democracia brasileira. Né? É o período mais... Até o dia 17 de abril de 2016 foi o período mais longo, né, de democracia. Né? E nós, no nosso julgamento, com o golpe de Estado que aconteceu no dia 17 de abril de 2016, as condições para a disputa política na sociedade brasileira elas foram alteradas em muito. Não é? Um novo tipo de personalidade política passou a ser levado em consideração. Um dos seus mais dignos representantes é o atual prefeito Nelson Marquesan Júnior, mas eu poderia citar o João Dória, né, que são pessoas muito diferentes daquela direita liberal brasileira ou daquela direita um pouco mais progressista, como o caso do Fernando Henrique Cardoso. Né? Esses novos personagens da direita e os quais têm conseguido alcançar vitórias, alcançaram muitas agora em 2016, elas são produto desse processo de golpe, né, que no seu bojo traz consigo novos valores, novas lideranças. Então isso representa uma mudança brutal nas condições de disputa. A opinião do PT sobre o resultado eleitoral de 2016 aqui em Porto Alegre é que, bom, nós mais uma vez estávamos divididos, tivemos o apoio da Manuela Dávila, mas não tivemos com a Luciana Genro. Também nem poderíamos, porque a Luciana Genro transigiu ao longo da eleição de 2016 com essa agenda moralista, né, que é justamente nesse contexto que surgem figuras como o Jair Bolsonaro. Eu não sei vocês, mas eu digo para vocês com maior tranquilidade. O Bolsonaro não é a antítese do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele é uma espécie de cortina de fumaça, porque aí surge o Bolsonaro, aí a gente discute, volta a discutir a arte, discute o que é pederastia, né, atribui os crimes de pedofilia à comunidade LGBT, e aí não se discute projeto de nação, não se discute políticas públicas, não discute serviços públicos, e isso aconteceu na eleição em Porto Alegre em 2016. Mas as liberdades civis não estiveram na agenda do PT nesses 13 anos de governo nacional, né? O PT não tocou projetos nesse sentido de... Sim, olha, liberdades políticas ao longo desse tempo que foi onde o Brasil foi governado pelo Partido dos Trabalhadores, eu posso dizer que não morreu ninguém em manifestações. E nós aqui, vocês, embora sejam jovens, eu um pouco menos jovem, mas vocês lembram do que aconteceu em 2013 e ninguém foi morto pela polícia. Não teve quebra-quebra, teve confusão, mas em muito alimentado pela violência policial.
Mas apesar disso, ninguém foi morto. Né? Então, as liberdades para se manifestar, para atacar o presidente Lula, não sei se vocês lembram daquela mãozinha sem um dedo que começou a circular depois de 2006, ela era, na verdade, o prelúdio do que nós estamos vivendo hoje, né? Onde há uma caçada indisfarçada contra o ex-presidente Lula, a despeito, ao arrepio da lei, ao arrepio de qualquer procedimento civilizado, né? Em nome de um combate à corrupção. É bom lembrar, no Brasil, país que a gente vive, o combate à corrupção ele é sempre mobilizado para desestabilizar governos populares. Né? O Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo como eu, tenho muito respeito pela figura dele, mas ele comprou a reeleição dele, e nem CPI, nem comissão parlamentar de inquérito teve em 1997 para investigar isso. Deputados federais dizendo que foram comprados. Nem CPI se fazia na época. Então esse negócio de CPI, de combate à corrupção, de políticos na cadeia, ele é produto de um certo investimento nas instituições públicas que o presidente Lula protagonizou. Ele não nomeou ninguém no STF que fosse acobertar ele em 2005, 2006 ou agora. Pelo contrário. Nós precisamos fazer um intervalinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco falaremos mais sobre o cenário político para as eleições de 2018. Voltamos já. Fique conosco. Estamos de volta com Entrevista Famecos. Nessa sexta está conosco o presidente municipal do PT de Porto Alegre, Rodrigo de Lélio. No primeiro bloco falamos sobre as últimas eleições do PT em Porto Alegre e um pouquinho sobre o cenário político, mas vamos dar continuidade sobre o cenário político de 2018. Bom, eu acho que todos os brasileiros estão curiosos para saber quem serão os candidatos a presidente em 2018, né? Na tua opinião, e acho que na opinião do partido também, o presidente Lula é o principal nome do partido e mesmo envolvendo todas as polêmicas, envolvendo o nome dele, etc., ele é o candidato? O PT não tem um plano B e o candidato é o ex-presidente Lula. E a plataforma política em que ele vai se apresentar, ela é muito simples. Colocar os efeitos do golpe de Estado em marcha ré. Rever as reformas, convocar um plebiscito, perguntar para a população se eles querem aprovar uma reforma da Previdência que coloque em xeque a possibilidade de aposentadorias, né, e que o Estado brasileiro seja responsável pelas aposentadorias, e os efeitos da reforma trabalhista. Esse é o básico que orienta a candidatura do presidente Lula. Se ele for impedido de concorrer pelo Tribunal Regional da 4ª Região aqui em Porto Alegre? Bom, a extensão, os efeitos da decisão do TRF4, eles ainda são objeto de discussão, né? Porque ainda o presidente Lula ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai depender de liminar. Se não tiver liminar, assim que sair a decisão do TRF4, se condenado, ele vai entrar com recurso, mas dependerá de liminar nessas instâncias superiores. Nós entendemos que a condição dos 3 juízes da Câmara aqui do TRF4 estão numa condição mais difícil, porque eles vão ter que condenar o presidente Lula sem provas. Isso coloca o judiciário brasileiro em apuros. Tu disse que o partido não tem um plano B, e então o PT não iria concorrer? Ou não iria se coligar? Como será? Assim, esse é um tema difícil do partido digerir, né? Porque o Lula é o candidato, está se colocando em marcha pelo Brasil, fazendo eventos no Nordeste. O que eu posso garantir para vocês que não há um plano B. Eu estive em Brasília 2 vezes com o presidente Lula e numa oportunidade eu vi uma pessoa próxima dele em trabalhar, lançar a hipótese do PT não disputar as eleições de 2018 e denunciar os efeitos do golpe, né, que estariam chegando a ponto de retirar do pleito a figura mais popular, o político mais popular brasileiro. Né? Aproveitando essa deixa, eu queria te perguntar qual é o maior desafio que o PT está sofrendo nesse momento em questão de toda a polêmica. Tu acha que assim vai ter um grande impacto nas eleições do presidente Lula em 2018? Vai ter um impacto
por esta situação de exceção que nós vivemos. Tá? Mas, por outro lado, o maior desafio do PT, da instituição, é conseguir apresentar para o povo brasileiro algo que vá além daquilo que nós rejeitamos hoje. Da imagem que se tem do PT hoje. Não, mas a imagem que se tem é uma coisa que a gente não controla. Nós temos que ser o que somos, né? E transmitir aquilo que somos. Bom, a imagem, a interpretação que as pessoas vão dar é Aproveitando outra. isso que tu disse, a gente sempre teve o PT como um partido de esquerda. A partir da coligação com o PMDB, percebeu-se o PT chegando mais para centro-esquerda. Tu percebe essa mudança de posição? Houve, assim, uma mudança de posição, eu acho que de posicionamento do partido, né? Nos anos 90, um partido mais identificado com a esquerda, se impunha a tarefa de imaginar uma sociedade socialista, mas na medida em que o partido foi se institucionalizando, foi conquistando prefeituras, governo de estado e a presidência da República, os temas vinculados à utopia perderam espaço em nome de um pragmatismo. Né? E afora isso, um setor do PT se coloca na doxa, na política, como centro-esquerda. Né? Então esse é um tema de debate constante no PT. E a convicção que nós temos hoje é que nós precisamos fortalecer um campo político que se coloca mais à esquerda. Né? Agora, do ponto de vista programático, oficial, o PT não renunciou a nenhuma das suas bandeiras. Né? Os compromissos históricos do PT estão mantidos, o vínculo com a CUT. E de que forma o partido pretende fazer essa junção, assim, de ideais? Bom, hoje quando a gente pensa em política, a gente recebe uma avalanche de notícias. Algumas delas retratando a política como o universo da malandragem, né, e não como um espaço de discussão de ideias. Então, acho que a grande contribuição que o PT tem a dar para a democracia brasileira é apresentar ideias. Né? Então esse que é o nosso maior desafio, né? Fazer com que a gente vá além desse discurso de que o importante é investir em educação. Não, investir em educação, mas também num acesso a uma educação de qualidade, uma educação que forme sujeitos, né? Não só pessoas que vão trabalhar na linha de montagem, que vão ser reprodutoras do conhecimento. Né? O grande desafio brasileiro é socializar as riquezas que nós temos, mas para isso, para que a grande população brasileira possa requerer, até para requerer os seus direitos, ela precisa estar devidamente instruída. Né? Então o gap de educacional no brasileiro não foi resolvido com a universalização do ensino médio e nem com o ensino superior de ponta que o Brasil tem, ao menos nas universidades públicas, né? E algumas universidades privadas, né, que também tem um ensino de excelência, digamos assim. Aproveitando que tu falou sobre o ensino superior, a gente tem o FIES, né, que foi uma iniciativa do governo de vocês, do governo petista, que possibilitou esse acesso à universidade a aquelas pessoas que antes não tinham. Agora fala-se em acabar com o FIES. Isso é um projeto do PT em dar continuidade, em continuar proporcionando esse acesso ao ensino superior. E ainda questiono da questão da educação básica que tu falaste, porque eu acredito que no Brasil a gente tem um grande problema na escola mesmo, porque os professores não são valorizados e aí fica difícil tu conseguir educar alunos, né? Como é que existe alguma plataforma, alguma ideia nesse sentido? A proposta que está sendo formulada pela equipe do ex-presidente Lula, é instituir uma carreira nacional de docentes voltado para a educação básica. Fazer que nem igual ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. É uma carreira só nacional. Ou seja, praticamente federalizar o ensino público. Essa é a proposta. Porque a responsabilidade hoje é do Estado, né? Ou seja, se eleito, então, haverá uma proposta de trazer a responsabilidade do ensino que é do governo estadual para o governo federal, do ensino básico. Atendendo a uma das questões que são importantes a serem atendidas, que é o professor ganhar o suficiente para ele poder dar uma aula com tranquilidade. Não é? Então, esse é o objetivo, é ter uma carreira nacional docente. Agora, como isso mexe muito com as estruturas
brasileiras, educacionais, isso é uma proposta que precisa estar bem fundamentada. Então, eu quero dizer para vocês que essa é a disposição. Rodrigo, desculpa, nosso tempo está encerrando. Gostaríamos de agradecer muito a tua presença aqui. O Famecos Entrevista fica por aqui. Boa noite.